Pessoal, a aula de hoje, aqui no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, é a respeito de depressão e pensamentos acelerados. Deixa eu organizar aqui um pouquinho melhor, para que esteja nos filmando melhor do YouTube, o enquadramento. Então, hoje, depressão e mente acelerada. Esse é o tema da aula de hoje, aqui na Universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Meu nome é Cidelis Mendes Soares Pinheiro, eu sou graduada em Coach de Desenvolvimento Social, escritora de livros a respeito de narcisismo e tenho vários diplomas em escolas diferentes de psicanálise, inclusive doutorado livre a respeito de psicanálise, ou seja, psicanálise é algo que eu estudo muito. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar com base na psicanálise sobre depressão e pensamentos acelerados. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Quem é que algum dia já ficou deprimido e os pensamentos parece que giravam assim, sem parar na sua mente, tumultuando a sua mente o tempo todo? E essa pessoa tinha dificuldade de parar de pensar sobre isso. O que nos traz esse tipo de problema? Por que isso acontece com alguém? Então, vamos descobrir aqui, através dessa live, o que é que a psicanálise nos diz a esse respeito. Então, pessoal, o que a psicanálise nos fala sobre isso é que a mente acelerada tem muitas vezes a ver com a maneira que nós fomos criados, o que se exigiu de nós como criança. Quando criança, às vezes fomos muito exigidos. Alguém está querendo entrar? Vamos permitir. Oi, Biofontes, boa noite. Um prazer você estar aqui com a gente, viu? Se você quiser, pode contribuir aqui com a nossa aula de hoje. Fica à vontade, tá? Ok, boa noite. Eu estou aqui esperando eu participar de um evento aqui, presencial. Enquanto o evento não inicia, eu estarei com vocês. Iniciando aqui, infelizmente, eu precisaria deixar. Certo, mas para a gente, de toda forma, é um prazer ter você aqui conosco. A recíproca sempre é verdadeira. Sim, é muito bom. Então, pessoal, o que acontece é que a criança, na infância, ela é muito cobrada. De acordo com Freud, a criança que ela foi muito cobrada na infância, ela vai internalizar sentimentos de necessidade de estar ali o tempo todo suprindo a necessidade de quem a está cobrando. Então, é uma alegria nós estarmos recebendo vocês para refletir sobre esse tema que atravessa a vida de milhões de pessoas. A depressão associada a pensamentos acelerados. Muitas pessoas imaginam que a depressão seja apenas tristeza, porém, na clínica psicanalítica, frequentemente encontramos algo diferente. Encontramos pessoas exaustas, cansadas, que não conseguem descansar, porque a mente não para. São pensamentos incessantes, lembranças, preocupações. Será que fiz certo? Será que decepcionei alguém? E se algo ruim acontecer? E se eu fracassar? A mente permanece ocupada, tentando controlar o imprevisível. Do ponto de vista neurobiológico, observa-se
um aumento na ativação de circuitos ligados à vigilância e ao processamento de ameaças. Eu também sou pós-graduada em neurociências, tá, pessoal? E do ponto de vista psicanalítico, nós podemos compreender essa aceleração como uma tentativa de administrar os conflitos emocionais que não encontraram uma simbolização suficiente, ou seja, mesmo no meu hoje, assim como desde a infância, quando na infância a criança queria falar e os pais não deixavam que ela falasse. O professor falava, cala, a criança não fala, a criança se cala. E a criança não podia chorar, ou aquela mãe que falava, se você chorar, você apanha. Aquele pai que falava, homem. Então, às vezes, pensamos demais porque sentimos demais, porque também não conseguimos dar nome às nossas dores emocionais, ou seja, dar símbolo, dar lógica. E isso não significa que a infância, ela determine o destino de alguém. Começou na infância, mas ao longo da vida, à medida que vieram as necessidades, as preocupações, os desejos de trabalhar, conseguir, a princípio, suprir o próprio corpo, quando na adolescência, depois suprir necessidades de uma família, quando a pessoa se casa, ou mesmo a sua própria necessidade sozinho, quando se escolhe não ter uma família. Então, isso não vai significar que a infância vai determinar o destino, mas vai significar que aquilo que nós internalizamos na nossa infância pode se transformar em formas específicas de pensar, sentir e sofrer. E hoje, então, pessoal, nós vamos compreender o que são pensamentos acelerados, como esses pensamentos acelerados aparecem na depressão, quais experiências infantis podem contribuir para esse funcionamento e como ocorre a mudança psíquica, quais os caminhos podem favorecer uma elaboração emocional. Quando falamos em pensamento acelerado, não estamos nos referindo apenas à velocidade do pensamento. Estamos falando de uma atividade cerebral que não cessa, excessiva, que não para. A mente parece incapaz de descansar. O sujeito pensa, será que fiz certo? Será que decepcionei? Será que vou fracassar? Se acontecer algo de ruim, essas pessoas vão se dar bem no que estão planejando e passa a viver em função das necessidades dos outros. E quando finalmente percebe isso, vai surgir uma pergunta dolorosa, porque a pessoa com mente acelerada, para suprir muitas vezes uma necessidade de não frustrar o outro, ele vai passar por cima de si mesmo. E, em algum momento, a pergunta que vai surgir é dolorosa, mas necessária. Quando é que, em algum momento, eu me perdi de mim mesmo? Eu deixei de ser eu para agradar a plateia, as pessoas que me cercam, e que muitas vezes me cobram muito ou criam laços, fazem rolos, criam circunstância, quando eu deixo de suprir o que eles querem para tentar me enlaçar e me levar de volta para novamente estar satisfazendo os desejos deles. Por quê? Porque nem sempre é só eu que me pergunto. Muitas vezes, quando a pessoa decide diminuir, parar de agradar a todos, aquelas pessoas que se habituaram a ter ali aquela pessoa sempre solícita, irão querer criar laços
para pegar você novamente, te obrigar de novo a fazer exatamente o que elas querem. E como existe manipulação, muitas pessoas vão longe nesse caso. A mente possui capacidade de reorganização. A escuta analítica vai oferecer exatamente esse espaço para que a pessoa faça mudança. Freud criou a escuta pela fala. Ele criou para nós, para que nós possamos hoje trabalhar a livre associação. Ou seja, a pessoa vai falar tudo que ela quiser, sem que o psicanalista esteja julgando, sem que o psicanalista esteja fazendo ela parar de falar. Por quê? Porque se você não fala, se não sai através da fala, as suas dores, elas vão sair através do seu corpo, através de uma doença psicossomática e um dos órgãos que estão correlacionados à sua dor emocional. Ou elas vão sair ainda pior, porque primeiro é uma dor de cabeça, primeiro é uma dor na sua mão, para que você pare de fazer algo que agrada ao outro, mas não te agrada. Talvez seja uma dor nos seus pés, porque você não está sabendo a direção que deve tomar, para que você pare de fazer o que não quer, naquele sentido, para te parar. O seu corpo vai dizer, se você não toma uma posição, eu tomo por você. Então, a nossa mente, ela possui uma capacidade de se reorganizar, mas é preciso que seja através também da cura pela fala, através da livre associação. Mas com quem? De repente, se você for falar com uma pessoa qualquer, essa pessoa vai pegar o que você falou, não vai ter empatia nenhuma, e vai usar a sua fragilidade como se ela fosse um tubarão, observando ali onde caiu o seu sangue, para te puxar ainda mais para o buraco. Então, você precisa de análise psicanalítica com um profissional habilitado. E na Universidade Sobrapa, nós temos vários. Vocês podem deixar aí o número do seu telefone e falar, quero fazer uma análise. Não é caro. Você vai pagar para os nossos psicanalistas, aí para a rede de análise do professor Márcio, R$ 200 por mês, e vai ser muito bom, vai ajudar bastante a pessoa a se melhorar, porque a rede de análise do Grupo Sobrapa não é uma rede de análise que cobra muito caro. Mas, pessoal, a escuta analítica vai oferecer esse espaço, como nós já falamos aqui, só você deixar seu telefone. Um espaço onde a pessoa possa reencontrar sua voz, reconstruir sua autoestima e ressignificar sua história e aprender até onde é o seu limite, o que ela realmente suporta, o que é dela realmente e o que não é dela. Por quê? Porque muitas vezes nós carregamos pesos alheios, ou como eu disse, algumas pessoas vão criar ciladas quando você derramar uma gota de sangue. Os tubarões vão criar ciladas para tentar te enlaçar e te puxar para o gosto deles novamente. Você não pode ir. E nós também podemos olhar aqui onde é que na infância nós internalizamos fazer a vontade do outro, nós não simbolizarmos, não podermos falar sobre as nossas dores. Se você estiver em algum lugar que as pessoas te podam, tudo que você fala é errado, ou é maldade, ou é ciúme, ou não sei o quê, você está no lugar errado. Porque a gente tem que falar do que sente, ou a gente adoece. E
nós temos traumas, nós recalcamos na infância mecanismos de defesa que são aquelas dores que nós não suportamos, coisas que passavam do nosso limite e nós recalcamos, nós guardamos aqui no inconsciente, porque a gente não conseguia olhar para aquela dor, porque ela era uma dor intensa, pessoal. Por isso a gente não conseguia olhar. Mas nós podemos ver aqui o que Freud observou a respeito desses pensamentos que não param, acelerados, que nos machucam, e que nós tentamos parar de falar sobre um assunto que nos magoou, mas nós não conseguimos. Na depressão, muitas vezes, existe uma severidade interna exagerada. Nós somos severos conosco mesmo. É uma voz que acusa, apesar de você não ter culpa. Imagina você em um grupo específico, se juntam ali uma turma de gente para levar você para fazer novamente, para te manipular, fazer novamente o que eles querem, e você não pode falar nada, tudo que você fala, você está errado, você tem que, porque eles querem levar você para fazer o que eles querem, ou eles querem alguém da sua família para estar fazendo o gosto deles ali, e dessa maneira eles vão acusar você. E aí você também se acusa de uma coisa que não é sua culpa, que você sabe que você não fez? Então, é uma voz condenatória, que é a voz que nós recalcamos aqui no nosso superego, são as vozes do pai, da mãe, das autoridades, do tipo, seja bonzinho, aceita te humilhar, fica calado. É uma voz que nunca está satisfeito. Então, o sujeito, ele sofre não apenas pela perda de algo, sofre porque se transforma no alvo das acusações do seu superego. Porque nós escutamos frases como: quanto valemos? Às vezes as pessoas nos desmerecem, tentam tirar o nosso valor, tentam dizer que você é menos do que você é. Tentam dar para você títulos, nomes, colocar em você culpas que não te pertencem. Então, nós vamos nos perguntar quanto valemos, se somos amados, se somos aceitos, se temos direito de existir com a nossa subjetividade, com o meu self, com o meu senso de individualidade, sendo eu do jeito que eu sou, com os meus gostos pessoais, com o meu jeito de existir na vida. E quando uma criança cresce em ambiente emocionalmente seguro, será diferente. Ela desenvolverá recursos internos de regulação. Mas quando ela cresce em contextos marcados por críticas constantes, por rejeições, por imprevisibilidade emocional, ora os pais são bons, ora eles espantam a criança, ou exigências excessivas, a criança pode internalizar determinadas mensagens inconscientes, mensagens como: eu preciso ser perfeito, eu não posso errar, eu preciso agradar, fazer o que o outro quer. Então, o sujeito vai sofrer não apenas pela perda de algo, ele sofre porque se transforma no alvo de suas próprias acusações. Por isso, nós escutamos frases como: eu sou, de algumas pessoas, não de todos, né, pessoal? Eu sou um fracasso. Eu não presto mesmo. Eu sou insuficiente. Eu não consigo fazer nada certo. Eu sempre fui assim, não vou mudar, porque eu realmente, nada para mim, eu não quis fazer isso, eu não quis fazer aquilo, agora eu também não consigo mais. Freud compreendeu que parte dessas críticas tem origem em identificações inconscientes construídas ao longo do desenvolvimento do sujeito, ao longo da vida.
E aquilo que ouvimos repetidamente na nossa infância pode se transformar na forma como passamos a falar conosco mesmo. Aquilo que ouvimos pode se tornar o nosso acusatório, a forma como nós nos acusamos. E então a mente, ela não vai descansar, tentando o tempo todo se justificar, porque existe um juiz interno funcionando dia e noite no nosso superego, mesmo quando a gente sabe que a gente não tem culpa e que estamos sendo acusados de coisas que não nos pertencem. Agora, pessoal, vamos falar de Lacan e a falta estrutural. Lacan, ele trouxe uma outra contribuição fundamental, uma outra escola, né? Ele mostrou que o ser humano é marcado por uma falta estrutural, que nenhuma conquista produz uma completude absoluta, nós nunca seremos completos. A gente consegue uma coisa, a gente já quer outra, já quer outra. A gente está sempre querendo algo mais. Então, pessoal, é dessa maneira que nós agimos conosco mesmo, né? E nós, de certa forma, vamos sempre estar querendo mais e mais e mais de nós. E aqui nós vamos trazer uma reflexão. Muitas pessoas vão passar anos tentando fazer o que é certo. Muitas pessoas, elas ouvem uma voz que nunca está satisfeita. E o sujeito não vai sofrer apenas pela perda de algo, vai sofrer porque se transforma no alvo das acusações dele mesmo. E dessa maneira, a depressão, ela é realmente uma severidade interna exagerada que nós trazemos a nós mesmos. E a psicanálise, ela vai propor uma pergunta diferente. Como faço para parar de pensar? Não é essa a pergunta que nós devemos fazer, não apenas essa, mas nós devemos nos perguntar o que esses pensamentos estão tentando me dizer. Quando o sujeito começa a escutar, pessoal, eu vou colocar um carregador aqui para o celular, para que a nossa aula no YouTube possa continuar. Então, o que está tentando me dizer esses pensamentos acelerados? O que está tentando me dizer essa minha maneira de ver as coisas? Essa minha mente que não para nunca, por que ela está me cobrando tanto? Eu vou colocar aqui o celular para estar carregando mais um pouco. Ele está descarregando nosso celular. Aí, senhor celular. Agora vamos continuar filmando, né? E, pessoal, deixa eu novamente ligar a luz aqui para a gente ficar mais clarinho aqui na nossa filmagem, né? Opa, fica quietinho aí, Note. Então, pessoal, a pergunta que nós devemos nos fazer é o que esses pensamentos acelerados estão querendo me dizer. Por que que eu estou pensando de maneira acelerada? O que está me preocupando? O que é que está acontecendo? Será que realmente sou eu? Será que eu estou sendo manipulado? Será que eu estou sendo condicionado a ser alguém que supre a necessidade de uma pessoa, de uma família, de um grupo específico, a mais do que eu posso? Eu
estou indo até o meu limite, eu estou ultrapassando esse meu limite, porque estou sendo coagido, muitas vezes até mesmo pressionado de uma maneira, às vezes, negativa, a dar o resultado esperado por outros. Quando o sujeito começa a escutar a sua própria história, os seus pensamentos, o que está envolvido, ele vai deixar de precisar repetir padrões de autossuficiência para preencher o vazio existencial de um outro ser, de uma família ou de um grupo além do que ele pode. Ele vai olhar para ele e se respeitar na sua subjetividade, no seu desejo e também na sua história. Porque ele tem o direito de ser ele e de fazer até onde ele pode, seja lá onde for. E ele vai respeitar a sua subjetividade, a sua história. A palavra vai substituir a repetição dos pensamentos, a repetição do quadro de não se respeitar, não dar a si o direito de ter limites, até mesmo com relação, muitas vezes, outro dia, por exemplo, às vezes, hoje, como nós vivemos numa sociedade que a maioria das mulheres são solteiras, às vezes estão querendo que uma mulher casada não tenha o ciúme do seu esposo. Ela tem todo o direito, o marido é dela. Se ela tiver ciúme, é uma coisa dos dois, sabe? E desde que não seja de uma maneira exagerada, que esteja minando alguém, ou se isso não incomoda o casal, é coisa dos dois. Se alguém trabalha numa empresa e ela não quer fazer hora extra, é um direito dela. Se uma pessoa participa numa determinada instituição religiosa e essa pessoa quer apenas frequentar e dar o quanto puder, seja de maneira de dinheiro ou mesmo de maneira da sua energia vital, é o quanto ela pode, o quanto ela quer, não é de acordo com a exigência alheia, está errado. Então, pessoal, a elaboração vai substituir a compulsão por satisfazer o desejo do outro e deixar de se respeitar. E a compreensão de si próprio vai substituir o sofrimento silencioso. Então, a primeira resposta não é controlarmos os pensamentos. Esses pensamentos, eles são benéficos, na medida de que nós olhamos para ele para nos cuidar, para nos respeitar. Nós devemos compreender o que eles estão tentando me dizer. O que está passando do meu limite? O que é que eu estou fazendo que não está sendo bom para mim? A psicanálise propõe que a gente se cuide de uma maneira mais concisa, mais consciente. Aqui vai mostrar que nenhuma conquista que não seja aqui é o desejo do sujeito vai produzir uma completude absoluta. E, de acordo com Lacan, nenhum amor vai eliminar todas as inseguranças. Nós vamos amar, mas vamos sentir insegurança. Nós vamos amar, mas nós vamos pensar se vai conseguir dar certo, se não. Nós vamos ter ambivalências de amor, de ódio, que não significa que o casal não se ama, seja de namorados, seja de pessoas casadas há muito tempo, seja um relacionamento de pouco tempo. Quando alguém acredita que precisa alcançar a perfeição para finalmente encontrar paz, ela vai iniciar uma busca que não existe, de acordo com Lacan. Nós somos sujeitos à incompletude. Nós nunca vamos ser completos. A aceleração mental, muitas vezes, ela surge na tentativa de preencher algo que não pode ser totalmente preenchido.
E a mente vai trabalhar sem parar, porque ela procura uma solução definitiva para questões que pertencem à condição humana. Então, pessoal, nós somos assim. Todos nós, ninguém nunca vai ser completo. Nós sempre vamos estar buscando algo novo. E quando alguém para de buscar, tem algo errado aí. É muito normal que a pessoa ela queira buscar algo novo. É muito normal que alguém ela queira fazer algo diferente. Que ela queira se reconstruir. É muito interessante, inclusive, que muitas pessoas, depois dos seus 50 anos, começam a buscar coisas que antes não buscavam, porque tinha que trabalhar para suprir a necessidade da família. Então, muitas vezes, assim como eu, vai se empenhar em projetos acadêmicos. E aí eu vou falar aqui, pessoal, um pouquinho a respeito de uma história de uma criança e como é que ela se sente quando ela passa por problemas emocionais que traz da infância. A criança que ainda mora em mim. Esse é para mim, é para você, é para todos nós. Nós precisamos nos auto-observar nesse sentido, porque o objetivo da psicanálise, além de ajudar o sujeito a elaborar as suas dores, é ela olhar para si mesmo e se reconhecer como uma criança que ainda precisa de ser suprida, presenteada, cuidada, alimentada, e ganhar amor e ter o direito de, às vezes, só querer ficar quieto e não tem a obrigação de suprir o tempo todo o desejo de outras pessoas, mesmo quando é ameaçada de alguma maneira. Então, não existe nada que possa nos obrigar a fazer, e além do que nós queremos e podemos, nós precisamos respeitar o limite do nosso psique, o limite da nossa saúde mental e do nosso corpo e também da nossa idade, porque isso existe e precisa ser respeitado. A criança que ainda mora em mim. Existe uma criança dentro de mim, não aquela das fotografias antigas, mas aquela que continua perguntando se é digna de amor. Ela aprendeu cedo a vigiar o mundo, aprendeu a prever tempestades, aprendeu a pensar antes de sentir, aprendeu a agradar antes de existir. E cresceu, mas não descansou. Os anos passaram. E uma voz suave na própria mente lhe dizia: você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa vencer todas as batalhas para ter valor. Você não precisa correr para merecer descanso. Você não precisa que outras pessoas acreditem na sua verdade quando você sabe que estão querendo tirar a sua liberdade de ser você e de ter a sua privacidade, o seu espaço que pertence a você. Naquele instante, a mente desacelerou. Quando ela ouviu, você não precisa correr para merecer descansar. Porque o coração finalmente encontrou aquilo que procurava desde o início. Um lugar seguro para existir. Então, pessoal, muito obrigada a todos. E que essa reflexão inspire novas formas de compreender o sofrimento humano. Sempre consciência, ética, humanidade e autoconhecimento e amor. É isso que a Universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, oferece a vocês. Que continuem conosco, se inscrevam no canal Sobrapa, Sociedade
Brasileira de Psicanálise e Autismo, Universidade Sobrapa, e também se inscrevam no canal Coisas de Cideres. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, na próxima semana, quando novamente falaremos sobre depressão por todos os ângulos. Que Deus esteja presente na sua vida, abençoe a sua família, a minha família, e nos dê muita paz.